Prezados, mais uma vez estamos aqui com o intuito de falar sobre esperança. Esperança é algo bem necessário para a nossa vida. Aliás, a vida sem a esperança é uma vida sem o motor, a motivação para empreender, para ir mais adiante. Tudo que nós fazemos é com relação à esperança. Creio que até os lamentos é por anseio de coisas melhores, esperando coisas melhores. E eu quero trazer uma meditação baseada nesse assunto da esperança em 1 Pedro 1, 3, 7. Aliás, quando nós falamos esperança, tem que ser esperança verdadeira, a esperança que vale a pena ter. Então o texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então nós somos alertados em que há uma esperança viva, né? Por causa da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ele morreu pelos nossos pecados, pagou a Deus os nossos pecados, mas o que nos traz a esperança, o que nos traz a certeza dessa justificação é quando Ele ressuscita dos mortos. O sacrifício foi aceito e Ele veio para nos trazer como que um recibo. Está aqui, está pago, foi aceito, está quitado. Agora viva como quem recebeu, né? Então é algo assim bem interessante isso, e ninguém poderia fazer, né? Então nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressurgiu dentre os mortos, e isso com a ideia de nos dar uma herança que nem sequer pode ser marcada. Nós, quando temos um objeto, nós vamos olhar nas lojas algo novo, você fica olhando tanto a beleza do conjunto, quanto também ver se tem alguma marca, se aquilo foi avariado de alguma forma. Você não gosta de comprar um produto ainda que novo do mostruário, porque ele é sujeito a algumas marcas, né? Aqui não, aqui diz que a nossa herança é imarcessível, né? Ela não vai ter de jeito nenhum marca alguma, tá? Então, que nós tenhamos isso com muito carinho, né? Então nós somos guardados pelo poder de Deus, tá? Mediante a fé, para esse momento, essa salvação preparada para se revelar no último dia. Então nossa salvação é hoje, presente e futuro ao mesmo tempo. Então nós temos que ter esse cuidado, é a questão do penhor. Você recebeu o penhor do Espírito. Ele vale muito, mas ele vai ser buscado. Então ele está com você, mas ainda não é tudo. Ele é aquilo que realmente ele representa muito mais do que o que está ali na sua mão. Então hoje você tem o gozo do Espírito Santo, tá? Na sua vida. Mas a vida na eternidade, nós seremos tão inundados com esse Espírito que o nosso corpo terá que ser transformado. O nosso corpo hoje é templo do Espírito, mas naquele tempo, hoje nós cuidamos do templo do Espírito, né? Mas naquele tempo o templo do Espírito será de uma capacidade extraordinária, coisa que ele não tem hoje, tá? Para poder não só viver na eternidade, para ele não se fenecer, né, para ele não fenecer, mas também para comportar, para poder estar na presença dessa glória, né, dessa presença do Espírito Santo. Então, é algo que está além da imaginação, né?
é algo que está além da imaginação, é algo que só se recebe por fé. Imaginação ainda é muito humano. A fé é um dom que Deus nos dá, que nos capacita a, ainda que não vejamos, estar prestando atenção, recebendo como verdade algo que está além da nossa mera imaginação. Eu quero, então, falar nesse momento sobre o movimento da esperança, os movimentos humanos com relação à esperança. E o que nós vivemos no século XXI não é muito diferente do que a história da revelação de Deus já mostrou nos milênios passados a respeito da posição humana com relação à esperança. A Bíblia nos vai levar a conhecer a história de Israel no Egito como um povo cativo e um povo maltratado. Ali vai haver um clamor, e clamor aponta para uma ideia de que pode ter algo melhor, meio velado, mas é esperança. Então uma libertação, Deus os liberta como um forte e poderosa no Egito. E começa a caminhada no deserto, símbolo da vida do crente na terra, em direção a Canaã, que simboliza a nossa entrada na vida eterna. E interessante que nessa caminhada eles têm altos e baixos, não Deus. As pessoas têm altos e baixos, chegando até ao ponto de querer voltar para o Egito. Aceitar o que tinha lá como escravo, porque eles estavam com medo de uma morte iminente na mente deles. E eles não viam a provisão de Deus. Eles chegavam até a cansar da caminhada em si. Tipo assim, se eu sou servo de Deus, de que me vale nesse deserto? Eu poderia ficar lá onde eu estava mesmo. Ele já não, por causa de não crer no futuro, ele faz acordos no presente. Ele perdeu a esperança. E é interessante que Deus vai tratar com eles, e nós conhecemos um pouquinho da história, mas como nós queremos falar da esperança, vamos falar assim, eles entram na terra. Concretizou a esperança? Em parte sim. Eles entraram na terra, Deus lhes deu a terra, mas isso já resolveu para sempre o problema? Vamos dizer que não, porque na verdade o problema estava dentro deles. O que vai acontecer lá na terra? Há um assentamento, há um acostumar-se com a vida, igual eles já falavam que eles eram acostumados com a vida de escravo, agora eles vão se acostumar com a vida de fazendeiros, grande maioria ricos fazendeiros, né? Assim, bem para os padrões da época, e eles vão se aculturar com a terra. Esse aculturar é complicado, porque quando você se acultura, você começa a ser engolido pelo modo de ser. Então eles começam a aceitar as pessoas do jeito que elas são, e até para se tornar amigáveis, eles começam a aceitar as doutrinas, os ídolos, e eles começam então a aceitar os costumes e a praticar também. Então essa aculturação com a terra, essa vontade de ficar bem na terra, de aproveitar o que a terra dá, às expensas da santidade, da demonstração de um Deus que é bom e justo, foi trazendo afastamento de Deus. Deus se afasta. E ali começaram a ver as guerras, inclusive guerra civil, perdas, maldades de um próprio israelita contra o outro. E o país acaba sendo dividido. E aí a esperança, ela começa sendo manifestada por uns poucos justos, e essa esperança está mais voltada para um futuro que parece estar distante. Olha, ela parecia ser uma esperança concretizada, agora eles começam a olhar para um futuro. Eles começam a olhar para um futuro porque o presente não parece mostrar nada. E é interessante que a grande massa vai pelo lado mesmo da idolatria, da perversidade, até que vem o cativeiro. E no cativeiro, então, nós vamos ver aí um clamor sem esperança. Agora que eles falam, alguns líderes vão falar sem Deus praticamente, eles vão falar sem a presença do Espírito Santo, vão falar de um Deus que criou os céus e a terra, que é o Deus deles,
e um Deus e o dia do Senhor, quando Deus vai trazer de volta a glória dos tempos que eles estavam na terra deles, no auge ali no governo de Davi e Salomão, uma parte do governo de Salomão. Mas ainda assim ser um toque de esperança, porque eles se afastaram tanto do Deus que é a fonte de toda esperança e é quem pode promover esperança, que eles estavam sem saber o que realmente fazer. Eles criam de ouvir falar, mas sem uma experiência com Deus. Queridos, vai acontecer, a repatriação era um projeto de Deus, eles já estavam sem saber o que fazer. Eles vão voltar para um país destruído, vassalo, tributário, tem que pagar, né, impostos que eles não deviam, mas tem que pagar. Eles vão desenvolver várias correntes de religiosidade, eles vão usar como pano de fundo a lei de Moisés. Mas eles estavam perdidos nas suas ideias. Então vai ser uma religiosidade vazia, isso nada interessava disso para Deus. E o que vai acontecer é que eles vão desenvolver uma esperança sem Deus, apontando para um dia em que Deus virá restaurar o seu país, restaurar o seu governo, e eles vão ser colocados, né, pelo menos os que se dizem justos, na posição de governar junto com Deus. Eles vão ser nesse Deus que eles chamam de Messias. E a justiça deles que eles vão desenvolver não é a justiça que Deus promoveu nem na lei de Moisés, é uma justiça própria, onde onde eu tenho mais méritos do que dívidas. Bom, aí vem o Evangelho de Jesus Cristo e encontra esse povo assim. O Evangelho vai nos mostrar que Deus sempre está presente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É um Deus presente, Ele sempre esteve. Até nos momentos de punição, Deus estava presente. O justo, aquele que buscava a Deus, sabia que a punição, ele ia junto, porque a punição é algo assim, é coisa nacional, geralmente é uma representação nacional. Por exemplo, o nosso país é o país do carnaval. Você crente não é carnavalesco, pelo menos não é para ser. E se Deus traz um juízo a respeito disso que se faz no carnaval, você entende que a igreja também passa pelo juízo, dói, né? Dói, mas você não está sendo... o juízo funciona mais como uma prova do seu amor a Deus, porque o juízo na verdade é para punir o ímpio. Então, isso que nós lemos no início do nosso texto, no nosso texto. Esse evangelho mostra que Deus veio em carne. O Deus que está presente através do seu Espírito, agora ele veio em carne. Ele habitou entre nós, ele assumiu a nossa natureza, inclusive a natureza de esperança, né? Ele disse, olha, eu vou assumir a natureza, porque se Deus puder, eu falo assim, não vou assumir isso não, porque senão é essa questão de esperança. Mas a Bíblia diz que o seu servo, ele, apontando para Jesus, ele derramou a sua alma, e ele viu a sua posteridade e se alegrou. Então a esperança vê adiante. A esperança é sempre viva. Jesus morreu pelos nossos pecados, permaneceu morto 3 dias e voltou, vivo, ressurreto, ressuscitou dos mortos. Pelo poder de Deus ele foi ressuscitado dos mortos e vive para todo sempre. Então nossa esperança é uma esperança viva. É interessante que a promessa tem confirmação histórica e caminha a um desfecho. Essa promessa que produz a esperança de que Deus está no controle, de que todas as coisas terão um fim bom para os justos e um fim mau para os injustos. Então, tem confirmação histórica em toda a Bíblia. Então, pelo que nós conhecemos da confirmação histórica, das coisas que Deus falou e trouxe à existência, por causa da obediência ou da desobediência, cada coisa no seu lugar, nós temos certeza de que Ele vai continuar fazendo. Temos hoje poucas promessas a se cumprirem, temos menos, o Senhor já vem cumprindo uma por uma, falta o desfecho. Agora, a fidelidade de Deus é mostrada então no ser humano e é requerida fidelidade a Ele também, como prova da aceitação disso que Ele fez. Então, queridos, a experiência humana vai mostrar o quê?
em todo esse caminho da esperança, em tudo isso que Deus mostra, que o homem até crê que o homem crê na bondade humana mais do que na bondade de Deus. Tá? Ele crê nas ciências, na medicina, ele crê na tecnologia, no progresso, crê até que pode ter melhora nas relações sociais. Embora nós estamos vendo aí a escalada da busca do dinheiro, da busca do sucesso, que essas relações sociais não são assim essa coisa que a gente vê dentro de uma bolha, não, porque nós podemos dizer aí a busca do dinheiro na fabricação de armas, a busca do dinheiro na indústria farmacêutica, que dizem ser uma coisa escabrosa, e assim por diante. Os interesses políticos são escabrosos quantas vezes. Então, a concentração de renda está cada vez maior, pior do que no tempo do feudalismo. Não, o troço está pior. Olha só, isso tudo vai mostrar que essa crença na bondade humana, apesar dos seus contratempos, das coisas que a gente não concorda, tem o abandono da esperança bíblica. Então eu não tenho que esperar um Deus que vai trazer a juízo todas as obras, vai dar recompensa. Por quê? Do jeito que tá bom. Quanto melhor parece estar bem a sociedade, o homem abandona aquilo que Deus tem prometido. Tá? E isso vai levar até aqueles que se dizem cristãos e esperançosos a fazer aplicação das bem-aventuranças, por exemplo, e dos milagres, então nem se fala, como soluções para a vida permanente aqui. Olha, eu estou trabalhando, estou sendo próspero, ainda tem um poder a meu favor, o poder de Deus, para eu ficar melhor ainda aqui. Não tenho esperança no porvir, não tenho esperança no céu, eu tenho esperança de que eu vou ser bem sucedido aqui. O meu futuro é até onde terminar a minha vida. Né? Meu futuro é estar bem aqui. Aliás, falar em terminar a vida nem pensa, não. Nós vamos viver o hoje e o hoje. Né? Então, o tempo todo acumulando riquezas, fazendo de tudo para que a vida aqui lhe seja agradável o mais que puder. Bom, mas isso não é a primeira vez que acontece. Não pensa que isso é coisa do século XIX, XX, XXI somente. Não, vamos lá, século XX e XXI, é melhor falar assim. Não. Isso já aconteceu antes. Mas aconteceu um problema. Houve um período bem próximo um do outro de 2 guerras mundiais que promoveu uma onda de desilusão. E a humanidade começou assim, olha, nós temos 2 guerras mundiais já, uma mortandade imensa, desenvolvimento de armas perigosíssimas, como terminou a Segunda Guerra Mundial, com o conhecimento testado em seres humanos do poder de uma bomba nuclear, 2 bombas nucleares. Então, assim, se nós chegamos até aqui e não resolvemos as nossas querelas, o que vai ser se houver uma 3ª Guerra Mundial? Como vai ser isso? Olha, com isso vai haver um interesse aos estudos bíblicos. Até então já estava abandonada a teologia bíblica, muita coisa estava largada de lado com relação ao aprofundamento no conhecimento de Deus. E aí eles começaram a pensar de novo, falar assim, epa, o homem pode se destruir a qualquer momento, vamos voltar para o Senhor? Mas depois melhorou de novo e a coisa vai indo. Um tempo de aparente calma que traz o que? Idolatria, ecumenismo, materialismo, individualismo. O advento da internet, então, que nós estamos servindo dela para fazer essa transmissão, para poder levar essa palavra, mostra mesmo o quanto que nós nos tornamos individualistas. Nós conversamos, por exemplo, enquanto estamos comendo e acabou de comer, cada um pega o seu celular, não conversa mais em volta da mesa. É algo assim complicado, tá? Complicado. O celular está intermediando todas as relações, quer dizer, a internet. Não questionando a tecnologia, porque é realmente algo muito bom mesmo. Eu tenho por hábito questionar a ideia de entretenimento, que até eu tenho que tomar cuidado com ele.
porque ele toma tempo, não produz crescimento psicológico, intelectual, que nada, ele só faz viciar. Você tem que estar sempre entretido, senão você se torna entediado, né? Então é algo assim que é um adendozinho aí, só para você entender o quanto que esse tempo de calma faz. E se nós estivéssemos no meio da guerra, a gente estava com esse entretenimento todo? A gente estava correndo para salvar a vida. Mas isso vai trazer novas doutrinas. Olha quantas novas doutrinas aconteceram agora, na última década. Elas proliferaram ou elas foram remasterizadas em finalzinho do século XX e agora no século XXI. Tudo aquilo que era útil, tudo aquilo que era honesto, tudo aquilo que eu podia fazer para ajudar, inclusive, a evangelização do mundo, não tem mais sentido. É como se eu perdesse totalmente a esperança. Sabe por quê? Porque estava indo tudo bem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aconteceu de novo. Terrorismo. Agora a guerra se manifesta na forma de terrorismo, né? Os movimentos sociais, aí, os mais feios que existem, nessa questão das pessoas que abandonam o seu país para ir para outro com medo da guerra, que são a história dos refugiados, que tem duas histórias, não é só a que a gente vê na televisão. Então, duas que eu conheço, não deve, de repente até mais. Aí novas pestes agora, o homem tão científico com problema, não aguentar resolver um probleminha de uma peste, uma coisa nova, uma mutação, coisa que já era para ter sido previsto, né? Bom, vai produzir novas ondas de desilusão com o homem, com as coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. O endurecimento do coração do homem está muito grande. É provável que nós não vejamos muita mudança com relação a isso. Muita mudança, você não vai ver o homem voltar-se para o Senhor, né? Vai ser muito difícil, praticamente é um tempo de ganhar, tirar vidas do caminho da morte, da desilusão, uma por uma, não de grandes tacadas como os televangelistas fizeram, os grandes evangelistas fizeram nos séculos passados, né? Nos séculos passados, não vou falar só agora não. Mas o endurecimento da raça humana com relação a Deus e seu Cristo está muito grande. Mas isso não muda a esperança de quem já tem. É isso que nós temos que entender. A igreja, ela é uma sofredora nesse meio, mas a igreja tem exemplos. A igreja tem muitos exemplos para seguir, que ela não deveria deixar de jeito nenhum de prestar atenção. Por exemplo, nós temos o exemplo de nosso pai na fé. Eu gosto muito de citar Abraão em Romanos 4,18. Paulo escreve dele dizendo assim: o qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança, de que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Então ele era um homem velho, né, beirando os 100 anos, a sua esposa 90 anos, e quando ele teve o primeiro filho, mas nesse caminho, ele tinha, há 25 anos atrás, antes disso aí, ele tinha a promessa de ser pai de multidões, e não tinha nenhum filho, e a idade chegando, tá? Mas a Bíblia diz que ele, em esperança, por causa daquilo que Deus prometeu, ele creu contra o que via. E se para pensar, ele tinha o problema da infertilidade, a idade que já não permitiria, né, criar filhos, e seria pai de multidões. Olha que paradoxo. Assim nós hoje também vemos um mundo material à nossa volta, indo de mal a pior. Parece que Deus está deixando, mas ele falou que ele vem. Ele vem. O dia dele está chegando. Então nós estamos na mesma situação que Abraão. Nós só temos que olhar contra, nós temos que esperar contra o que vemos. É isso que nós temos que fazer. Tá? Então, nós, nessa esperança, somos salvos. Romanos 8,24, o mesmo autor, Paulo, falando, olha, mas a esperança que se vê não é esperança. Como que você vai esperar por algo que vê? Olha só, e eu estava citando a história de Abraão em Romanos 5, 4, também Paulo vai falar, olha, pois o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, e na paciência você possui a sua alma,
e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança, tá? E a esperança permanece para sempre. No capítulo do amor, 1 Coríntios 13, o mesmo apóstolo vai dizer, olha, agora permanecem estas três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Queridos, nós como crentes, nós lemos lá no início que nós devemos, em 1 Pedro, nós lemos uma parte, agora eu vou ler no mesmo capítulo 3, agora versículo 15, que no meio dessa confusão toda a palavra diz assim para mim e para você, antes, ao contrário do que está aí, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mansidão em relação ao mundo que vos agride, preferindo até o martírio a ter que responder na mesma moeda, e temor de Deus a respeito da esperança que há em vós. E como aquele que nos chamou é santo, nos chamou de santo, nos justificou pelo seu nome, ele manda nós andarmos em santidade por causa do nome dele. E é interessante que em 1 João 3, versículo 3, ele vai chamar exatamente para essa santidade em função do recebido. Ele diz, e todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. É essa a nossa esperança, queridos. Veja bem, Colossenses 1,5 diz que por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, nós temos isso como certeza. Nós andamos na santidade por causa dessa esperança. Santidade, ela tem que ser vista. Santidade, ela tem que ser ensinada. Ensina-se aos filhos, ensina-se aos novos convertidos, ensina-se a santidade. A santidade, ela mostra um modus vivendi totalmente diferente, mas muito diferente daquele que não a possui. Não é santarronice, aquela ideia de ser santo a partir de si, mas recebeu o título de santo do Senhor e vive sim como santo. O santo tem um modo diferente de viver. O santo, ele se mostra. A santidade, quando ela está presente, ela vai causar duas coisas. Primeiro, vai ser uma admiração por aquele que não é santo. E ao mesmo tempo uma repulsa, porque a sua santidade, a salvação do Senhor em você, vai mostrar o quanto ele é réu de juízo. E você já observou como que cada vez mais as pessoas têm ojeriza do julgamento, da justiça? Antigamente um juiz, vamos dizer, um representante da lei como um policial era temido. Hoje ele é caçado antes que ele acione a máquina, né, do poder para que o culpado seja punido. Então ele se adianta e tenta mesmo matar um policial, um juiz, para que aquele que está fazendo o malfeitor não receba o que ele merece. Então você observa que isso acontece com a igreja. Nós tivemos aí há menos de 2 anos, eles queriam inclusive mutilar a Bíblia, proibir textos da Bíblia. Isso é típico da China, por exemplo. Você observa como está a situação. Então, por quê? Porque esses textos da Bíblia eram muito claros com relação ao pecado que eles querem instituir como cultura, como normalidade de vida. Então nós precisamos viver exatamente fortalecer essa postura contrária ao pecado. Nós não matamos ninguém porque é pecador, nós não batemos em ninguém porque é pecador, não demonstramos a força do Evangelho pelas armas, nada disso, mas pela nossa postura e pela nossa fala enfática contra o pecado. Olha como nós nos desviamos de falar que Deus está aborrecido com o que se faz. Mas vamos lá. Nós não vivemos o tempo presente em angústia. A nossa angústia não é pelo que vivemos, a nossa angústia é pelo que ainda falta para viver. Tá? Por quê? Está escrito assim em Hebreus 6, 18 e 19.
Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, temos esta consolação como âncora da alma segura e firme que penetra até o interior do véu. Então, queridos, nós temos uma esperança segura. Nossa esperança está firme. Não largue mão disso. Não negocie por causa do que você está vendo. Não ande cabisbaixo porque você é crente e porque o mundo parece estar melhor. Parece. Jesus falou que isso ia acontecer. O mundo ia estar rindo, ia estar brincando e nós chorando. Mas chegaria o outro tempo, onde nós estaríamos rindo e o mundo chorando. O mundo ri acumulando juízo, se tornando culpado. Você chora porque você é justificado por Deus, vive a justiça, a santidade num mundo que se tornou perverso. Mas enquanto isso você está acumulando tesouro, você está acumulando a herança no Senhor. E quando Ele chegar para dar a cada um segundo as suas obras, Ele vai começar a obra, a primeira obra, a mais importante, a que vai te colocar do lado dos justos, é que creiais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é essa. E depois a Bíblia diz que os nossos atos de justiça, eles nos acompanham, as nossas obras nos acompanham. A partir da justificação, os nossos atos de justiça nos acompanham e eles se tornarão galardões que o Senhor vai dar. Ele mesmo diz que sem Ele nós não podemos fazer nada e depois Ele galardoa por aquilo que fizemos no nome dEle. É fora de sério, né? Você não encontra um patrão igual esse em lugar nenhum. Em lugar nenhum, isso não existe. Né? Só Deus mesmo pode fazer. É por isso que não sobe ao coração do homem, né? O que Deus preparou. Não dá, ele não acredita, ele não consegue. Mas Deus nos iluminou pelo Espírito Santo para que nós recebamos isso. E eu quero nesse momento trazer isso para você. Trazer isso para você. Não tem porquê você ficar triste, você achar que não tem mais jeito. Muita coisa vai se perder nesses dias. Muita coisa que eu não entregaria. Que, inclusive você é chamado lá na igreja e falar: rapaz, o irmão ou irmã luta por causa disso. Você vai precisar nessa caminhada e de repente você vai ser tomado de uma vez só. Mas o que é mais importante está seguro. Ele é poderoso. Ele é poderoso, tá? Nós não temos uma promessa de vida boa aqui na terra. Nós não temos uma promessa de prosperidade aqui na terra. Nós temos prosperidade de que Ele cuida de nós. Nós temos a promessa de que Ele cuida de nós e que nele nós estamos seguros. Tá? Seguros para a vida eterna. A vida eterna já está dentro de nós e nós estamos caminhando para a vida eterna concretizada, onde só ela vai estar. Né? Hoje nós temos uma vida eterna, a alma eterna, vivemos para sempre por termos certeza do nosso nome escrito no livro da vida, mas nosso corpo ainda é mortal. Mas vai chegar aquele dia em que isto que é mortal se revestirá da imortalidade, onde até o nosso corpo será imortal, numa vida pós-ressurreição ou numa transformação, né? Na glorificação do corpo no grande dia do Senhor. Está valendo, fiel é o que prometeu e poderoso para o cumprir. Amém? Deus abençoe a todos.